Pessoal, vamos para a segunda parte do tema Acordo de Não Persecução Penal. Tá legal? Deixa sempre o seu like e faz os seus comentários para a gente poder cada vez mais te atender. E ativa o sininho para você receber as suas notificações. Acordo de Não Persecução Penal. Ih, Capês, o que é isso? Vê o vídeo anterior. Volta lá e assiste, está tudo cadastrado, tá bom? Hoje vamos falar sobre as cláusulas ou condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal. Ou seja, preenchidos todos os requisitos e vencidos os pressupostos negativos, o Ministério Público faz o acordo com o investigado, acompanhado do seu defensor, e o juiz homologa. Quais são as condições impostas para que seja executado e, ao final, validado o Acordo de Não Persecução Penal? Pois bem, as condições ou cláusulas do Acordo de Não Persecução Penal estão todas enumeradas nos incisos do artigo 28A, caput, do Código de Processo Penal, e podem ser impostas cumulada ou alternativamente ao investigado. Primeira condição: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Eu quero chamar a tua atenção nesse ponto. A Justiça Penal Negocial dá prioridade ao ressarcimento do dano à vítima, que sempre era relegada ao esquecimento. Hoje a vítima reassume seu protagonismo. E aí sim se renuncia à pretensão punitiva estatal em prol de um bem maior. O valor da reparação deve ser fixado por meio de consenso entre as partes envolvidas. Embora também tenha a posição no sentido de que precisa abarcar o dano moral, que é sempre mais complicado ser avaliado. A impossibilidade de reparação do dano não impede a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, podendo o Ministério Público impor outras condições no lugar. Esta impossibilidade de reparar o dano pode decorrer do fato de que a infração penal não tenha causado dano, como, por exemplo, em crimes de falsidade, ou porque houve o desaparecimento do objeto, de forma que não dá para restituir o que não existe mais, ou mesmo na hipótese de insolvência do autor. Aí não tem jeito. O Ministério Público tem que substituir por outra condição. Segunda condição ou cláusula imposta para o acordo: o investigado deve renunciar voluntariamente aos bens e aos direitos que forem indicados pelo Ministério Público, classificados como instrumentos do crime, produto, que é a vantagem direta, ou proveito, que é a vantagem indireta do crime. O Ministério Público faz a relação dos bens, cuja origem é suspeita, e procura estabelecer alguma relação entre esses bens e o crime que está sendo apurado. Esses bens são os instrumentos do crime. E produto, o que é o produto? Roubou um relógio, é o produto. E o que é o proveito? Vendeu o relógio e ficou com dinheiro, é a vantagem indireta. Terceira condição: prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por um período correspondente à pena mínima prevista para o crime. Pena mínima prevista que é reduzida de 1 a 2/3. E aí se estabelece o tempo de cumprimento em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Quarto requisito: pagar uma prestação pecuniária, um valor fixo, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal. Pagar uma prestação pecuniária em salário mínimo a uma entidade pública ou de interesse social que vier a ser indicada pelo juiz da execução, mas que preferencialmente tenha por finalidade proteger bens jurídicos semelhantes àqueles lesados pela prática delituosa. Ao contrário do que determinava a Resolução 181 de 2017, que era uma resolução do Ministério Público que pretendia regular esse acordo sem lei. Não dava, né? Ao contrário desta resolução, o Código de Processo Penal prevê que compete à vara de execução penal acompanhar o cumprimento da medida. Estranho, né? Ainda não é uma pena, ainda não foi extinta a punibilidade, mas fica mais fácil fazer esse acompanhamento. Meu querido amigo Rogério Sanches critica essa medida, pois, em caso de descumprimento, segundo o Rogério, com inteira razão, não cabe a conversão em pena privativa de liberdade,
pois não teve processo. A consequência será o oferecimento da denúncia. Ora, se ainda não tem nem oferecimento de denúncia, o que o juiz da execução está fiscalizando o cumprimento de condição? Né, Rogério? Complicado. Mas esse pacote anticrime foi feito muito na pressa. Bom, quinta condição. Ele deve cumprir por um prazo determinado alguma outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, olha só, tem que ter requisitos, senão não oferece o acordo. E depois condições a serem cumpridas. Bom, essa última condição, que é qualquer coisa que o MP vier a indicar, desde que seja proporcional e compatível, é uma cláusula aberta às partes. Pessoal, anota essa aí. Firmado o acordo de não persecução penal, ele tem que ser formalizado em documento escrito, não é de boca, e assinado pelo representante do Ministério Público, pelo investigado e pelo defensor. Beleza? Então, no vídeo anterior, a gente viu o que é o acordo de não persecução penal, quais os requisitos para que seja celebrado e quais os pressupostos negativos que impedem a sua celebração. Nesse, analisamos as condições que devem ser cumpridas. Só falta o quê? O próximo vídeo. Até lá.